Olá, bom dia. Estamos de volta para mais uma porção de gotas de sabedoria. Hoje, 26 de janeiro, estamos quase completando 31 dias de meditação em Provérbios do Rei Salomão, da Bíblia. Desde o dia primeiro nós estamos aqui, sabe, continuadamente apresentando aqui, compartilhando com você esse tempo tão precioso de podermos, sabe, ser instruídos com a sabedoria que vem de Deus. E eu tenho certeza que hoje, 26 dias depois, não é a mesma forma que você se encontra. Tenho certeza, eu creio que você é uma mulher e um homem muito mais sábio do que 1º de janeiro. E o propósito de Provérbios é esse: fazer de cada um de nós homens e mulheres mais sábios, porque o propósito de Deus é esse mesmo, que cada um de nós cresçamos, sabe, nesse conhecimento que vem do alto, que absorvamos de fato a sabedoria, para que a gente possa de fato conquistar tudo aquilo que Deus já reservou, já decretou ao nosso favor para 2026. Quero trazer aqui uma curiosidade para você. A palavra sabedoria no hebraico é tushia, que significa sabedoria que conduz ao sucesso. Então, sabe, para você hoje que está vivendo esse novo tempo, né, de ser instruído com a palavra que vem de Deus, sabe, Deus vai te colocar nesse ano, na verdade, com essa capacidade de conduzir você ao sucesso, na sua vida espiritual, na sua vida profissional, sabe, na sua vida, nos seus relacionamentos, nos seus negócios. E o propósito de Provérbios de Salomão é exatamente esse, de cooperar conosco no nosso dia a dia, nos desafios que nós vivenciamos todos os dias, dentro da nossa família, no relacionamento com os nossos vizinhos, com os colegas de trabalho, no nosso exercício profissional, em todas as áreas. Quando nós temos a sabedoria que vem de Deus, nós não haveremos de falhar, de frustrar em nenhuma decisão, porque a palavra do Senhor nos conduz em sábias decisões que vai refletir ao sucesso que nós esperamos. Mas antes de eu entrar propriamente dito na meditação, no texto da palavra, eu quero chamar você para esse tempo de oração. Pai querido, obrigado, Deus, por mais um momento na tua presença. Obrigado, Deus, pela oportunidade que temos aqui, ó Deus, ao longo desses 26 dias, Pai, aprendido com a palavra que vem do Senhor. A mesma sabedoria que o Senhor teve, Deus, para criar, Senhor, todas as coisas, Senhor. Os céus e a terra e toda a criação, é com essa mesma sabedoria que somos edificados todos os dias. Pedimos que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, que o Espírito Santo do Senhor nos dê, ó Deus, discernimento necessário, para não só, Deus, aprendermos, mas aplicar isso, Deus, na nossa vida, Pai, no dia a dia. Nós oramos agora em nome de Jesus. O texto hoje, o tema, na verdade, que a porção de Provérbios traz para nós é o espelho da estultícia e a responsabilidade. A palavra estultícia quer dizer também insensatez, né? Tolice. E Provérbios 26, o sábio ele vai compartilhar conosco, né? Ele quer dizer que funciona como um espelho que nos mostra, né, o perigo de persistir no erro. Ele aponta um caminho às vezes perigoso quando nós nos predispomos a insistirmos numa postura equivocada. Salomão também usa a imagem forte do cão, sabe? O cão, porque quando o cão retorna ao seu próprio vômito para descrever, né, a estultícia, a tolice dessa pessoa insensata, né, que repete a sua insensatez nas suas decisões. A sabedoria aqui também é o poder de aprender, presta atenção nisso, de aprender com as falhas e não transformar o erro num hábito. E o sábio também é essa pessoa exatamente que consegue absorver das suas falhas, das suas decisões erradas, um momento de aprendizado que vai levar ele a não vivenciar a mesma situação de erro. Outro alerta crucial que o sábio Salomão traz é sobre o orgulho intelectual. O que é isso, né? Há mais esperança para um tolo do que para alguém que se considera sábio a seus próprios olhos. A pessoa altiva, prepotente, que ela acha que sempre ela está correta.
Aí ele detalha isso, né? Pois o orgulhoso está fechado para qualquer instrução, para qualquer momento de aprendizado. O orgulhoso, aquela pessoa prepotente, que confia, sabe, na sua própria intelectualidade, ela nunca está aberta para aprender algo novo, porque ela se acha completa, ela se acha, sabe, acima de qualquer suspeita. Então o texto também aborda, né, o impacto devastador das nossas palavras, né, na comunidade, ou seja, a fofoca é descrita como um combustível que alimenta uma fogueira. E aí interessante é que no meio de uma contenda, no meio dessa fogueira de conflitos, se você remove o combustível, se você remove ali o fofoqueiro, a fofoqueira, a fogueira se apaga. Então o sábio vai falar sobre isso, né? A fofoca é descrita como combustível de uma fogueira. Sem o fofoqueiro, a contenda apaga-se. Somos também alertados contra o brincalhão enganador. Olha essa figura. Aquele que fere os outros e diz que era apenas uma brincadeira. E de brincadeira em brincadeira, essa pessoa vai ferindo as outras. Com a justificativa, eu estava apenas brincando. A sabedoria exige seriedade no trato com o próximo e uma ética de trabalho que rejeita as desculpas criativas da preguiça, como dizer que há um leão na rua para evitar sair para o trabalho. A desculpa do preguiçoso. E aí eu quero trazer aqui, importante demais para o capítulo 26, alguns versículos de destaque. Olha isso. Como o cão torna ao seu vômito, assim o tolo reitera a sua estultícia, assim a sua insensatez. Verso 12, vês um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há para o tolo do que para ele. Olha que interessante isso que Salomão compartilha com a gente. Aquela pessoa que se considera sábia aos seus próprios olhos, né? Salomão compartilha que há mais esperança, há mais expectativa para uma pessoa tola do que para esse que se acha sábio aos seus próprios olhos. Verso 13, diz o preguiçoso, um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Verso 19, como o louco que lança fogo, flechas e morte, assim é o homem, que engana a seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira. Então, sabe, o sábio ele tem muita responsabilidade como ele brinca, a forma que ele usa para brincar. Porque às vezes a gente, com essa desculpa, né, de que estamos brincando, pessoas vão tendo, vai tendo a sua sensibilidade ferida, sabe, irmãos? As pessoas vão sendo feridas, vão sendo, sabe, humilhadas de alguma forma com esse ato de brincadeira sem responsabilidade. Nós temos que ter responsabilidade, como nós falamos pelo tom de brincadeira, como nós olhamos com o tom de brincadeira, como nós falamos com as pessoas nas nossas rodas de relacionamento. Precisamos ter responsabilidade com isso. Porque tem pessoas, às vezes, que têm uma sensibilidade muito maior que outras. E às vezes você mede determinada pessoa por outra e você acha que todos são iguais. Precisamos conhecer cada uma das pessoas com quem nós relacionamos para nós sabermos como brincar, como falar com elas. E o versículo de ouro fala exatamente desse texto que nós já lemos, né? Eu quero repetir ele aqui. Sem lenha, o fogo se apagará. Está falando de contenda, né? E não havendo fofoqueiro, cessará a contenda. Às vezes você fica querendo apagar o fogo, né? Você fica querendo apagar pequenos focos e às vezes o fofoqueiro está no meio. Você nunca consegue apagar o fogo porque o combustível dessa contenda sempre está lá, semeando alguma coisa, colocando sempre mais lenha na fogueira, colocando sempre contendas atrás de contendas. E às vezes um discernimento bem simples remove o fofoqueiro desses lugares, desses ciclos, você vai conseguir apagar a fogueira, a contenda. Às vezes você gasta energia por não discernir a fonte do problema. Mas vai para a palavra do Senhor, vai para Provérbios, vai meditar na palavra de Deus para você ter poder de decisão e discernimento do céu. Quero trazer aqui uma aplicação prática para você.
A sabedoria de hoje foca na quebra de padrões negativos e na higiene da comunicação. Traz 3 tópicos aqui importantes: quebrar o ciclo, retirar a lenha e a sinceridade nas intenções. Mas o que é cada uma dessas coisas, né? Quebrar o ciclo. Identifique um erro que você tem repetido constantemente. Pode ser uma reação impaciente, um vício, uma má gestão, sabe, financeira. Então hoje decida não voltar ao vômito. Presta atenção nisso. Às vezes a gente acha que está tão longe de nós essa palavra. E tem a ver com o nosso dia a dia, com as nossas decisões cotidianas, né? Peça ajuda a Deus para mudar o padrão. Quebra o ciclo, isso é quebrar o ciclo. Fazer diferente, não errar da mesma forma. Mas aprender com o erro e tomar uma decisão nova. Interromper mesmo o ciclo. Retirar a lenha, se houver um conflito no seu trabalho ou família, que é muito comum acontecer isso, nessas rodas, né, nesses ambientes, não passe adiante comentários negativos, sabe? Não multiplique esse combustível. Seja a pessoa que apaga o fogo através do silêncio sábio. E Provérbio de Salomão fala que é mais sábio você se calar do que falar. Em vez de ser fofoqueiro que traz lenha para a briga, é melhor você jogar água silenciando. A sinceridade nas intenções. Avalie-se se as suas brincadeiras, isso aqui é importante para cada um de nós, avaliar se as nossas brincadeiras não têm ferido alguma pessoa. A sabedoria pede que a nossa alegria não seja construída sobre o desconforto ou engano do próximo. É importante nós entendermos que a nossa alegria ela precisa, sabe, manter as pessoas acesas. Não precisamos ter sucesso para apagando a luz do outro. Não precisamos ser alegre entristecendo as pessoas. E o desafio do dia, como última porção aqui, o desafio do fogo apagado. E o que é isso, pastor Salomão? Vamos lá. O seu desafio é o silêncio estratégico. Sabia que há estratégia no silêncio? Olha isso, se chegar até si um boato ou uma reclamação sobre alguém, isso é muito comum também de acontecer. As pessoas hoje elas têm uma facilidade de multiplicar uma fofoca, não é mesmo? De trazer as coisas dos outros. Às vezes não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com o seu contexto, as pessoas querem contar para multiplicar, né, a contenda, multiplicar a fofoca. A sua tarefa, então, o desafio, sabe, do dia é você matar a fofoca em si mesmo. Chegou até você, você sepulte ali. Como fazer isso? Não comente, não valide, não passe adiante. Veja como o ambiente se acalma quando você retira a sua lenha. Além disso, enfrente o seu leão na rua, verso 13. É encarar os problemas, sabe, que surgem, não fugir deles, faça aquela tarefa difícil que você tem evitado com desculpas, mas encare o seu leão na rua e resolva o problema. Então essa é a porção de Provérbios 26, gotas de sabedoria de hoje. A propósito, hoje segunda-feira, né, você tem toda a semana pela frente para meditar na sabedoria de Deus. Então leia o capítulo 26 de Provérbios e seja hoje um homem ou mulher mais sábio. Quero que você também pratique os 3 Cs aí, olha. Compartilhe, comente, curta nas nossas redes sociais. Tá? E também divulgue para as pessoas mesmo da sua lista de contato, de conexão. As pessoas precisam ouvir sabedoria que vem de Deus para edificar as suas vidas. Eu fico por aqui, amanhã eu retorno com Provérbios capítulo 27. Deus te abençoe, até amanhã. Tchau.